Mateus 28, 1 a 10, em nome de Jesus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo, anunciavam aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. Senhor Jesus, Senhor, que eu posso conversar como quem conversa com um irmão, porque eu sei que o Senhor está vivo. O Senhor ressuscitou de fato. Hoje à noite, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo fale através da minha vida ao coração dos Teus irmãos, principalmente ao coração dos nossos visitantes. Que o Senhor se revele a nós hoje à noite como o Senhor da vida, o Senhor que vence a morte, o Senhor que tem o poder. As chaves da morte e do inferno estão em Tuas mãos, Senhor, e nós acreditamos no Teu poder sobre a Tua igreja, sobre a nossa vida e sobre o universo. O Senhor já deu provas para nós que o Senhor está vivo, e hoje à noite eu gostaria que o Senhor, através da Sua palavra, se revelasse ao coração desta igreja. É o que eu te peço, meu Deus, e em nome de Jesus eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Irmão, tema de hoje à noite: evidências históricas da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, versículo de número 4, que Jesus foi demonstrado poderosamente Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Eu repito, Romanos 1,4 diz que Jesus foi demonstrado ser Filho de Deus. Não foi pela morte dele na cruz, mas foi pela ressurreição. A ressurreição, de acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 4 de Romanos, é a evidência mais clara no ministério de Jesus, na vida de Jesus, de que de fato ele era o Filho de Deus. É Paulo quem diz isso. Nós não precisávamos de alguém apenas para morrer por nossos pecados. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte em nosso lugar. Se Jesus de Nazaré tivesse apenas morrido e ficado sepultado, o apóstolo Paulo vai dizer que se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã, é inútil a nossa fé, é inútil orar, porque nós estaríamos falando com o morto.
em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 3. Lucas, escrevendo este livro de Atos, o segundo tratado a Teófilo, ele diz que existem muitas provas, e está na sua Bíblia isso, provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Repito, Atos 1, versículo 3, Lucas diz que existem provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. A pergunta é: que provas são essas? Quais são as evidências que provam que Jesus ressuscitou dos mortos? A mensagem de hoje, sendo gravada aqui, vai ser compartilhada com dezenas, centenas, quem sabe milhares, que servirá para você apresentar para um amigo da faculdade, uma pessoa que é cético, que é ateu, que não crê, que zomba. Essa mensagem servirá para isso, para ajudar você a mostrar para alguém mais que Jesus ressuscitou de verdade e que Lucas está certo. Existem provas incontestáveis da ressurreição. Mas por que levantaríamos uma tese dessa? Por que discutiríamos hoje à noite neste culto? Por que este assunto? Por que discutir a ressurreição? Isso não é fato? Não está claro para o mundo? Não. Não está claro para o mundo que Jesus ressuscitou. Existem diversas teorias que dizem que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Mais recentemente, um filme de James Cameron, que é o diretor de Titanic, lançou um filme chamado Túmulo Secreto de Jesus, onde ele encontrou a sepultura de Jesus de Nazaré, onde ele encontrou em tal piote a caixa ossuária de Jesus de Nazaré, aonde ele encontrou os ossos e as caixinhas ossuárias da família de Jesus. Lá estava Yeshua Bar Jesus, filho de José. Yeshua Bar Yosef. Estava escrito Jesus, filho de José. Ao lado tinha uma caixinha escrito Mariane, que é, de acordo com alguns, a versão grega de Maria Madalena. Ao lado havia outra caixa, José, não José, José. Queridos irmãos, esta foi uma bomba que chegou. Os alunos aonde eu ministro aulas, professores de escola bíblica, obreiros e pastores, ficaram abalados. Eu assisti o filme, observei, pesquisei e pude constatar que é mais uma das teorias que visam desmentir o Evangelho, desqualificar Jesus de Nazaré, por invencionice. Mas a pergunta continua e eu pretendo responder hoje à noite um pouquinho do assunto, mas tem muito mais que não vai dar para gravar aqui. Vai ficar muita coisa, já peço para vocês, me perdoem, porque não dá para abordar tudo. Vou abordar aqui coisa que você vai arrepiar o cabelo como o meu, sem gel, teu cabelo vai ficar de pé. Pergunta: Jesus de fato ressuscitou? Será? Será que alguém não forjou a história da ressurreição? Será que Jesus apenas ao voltar do seu desmaio, não tinha morrido, desmaiou, voltou do seu desmaio, empurrou a pedra e saiu? Será que as mulheres não foram no túmulo errado, por isso acharam o túmulo vazio? Será que quem disse que viu Jesus depois ressurreto, será que não teve uma alucinação psicológica? Será que não é psicose? Será que não é neurose? Será que não é uma alucinação mental?
estavam no sepulcro? São perguntas, e mais perguntas, e muitas perguntas. Hoje, eu queria dizer para você, Lucas não estava errado. Lucas disse: existem provas incontestáveis de que ele ressuscitou. A primeira prova, eu vou dar 4. A primeira evidência de que Jesus ressuscitou o presbítero Elias é essa frasezinha simples. A primeira evidência que eu tenho que Jesus ressuscitou é: o túmulo está vazio. Se você for no túmulo do Buda, o nome dele não era Buda, era Siddhartha Gautama. Se você for no túmulo dele, os ossos dele estão lá. Se você for no túmulo dos líderes religiosos do mundo inteiro, eles estão lá. Mas o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. Mas existem teorias. E as teorias são pelo menos as seguintes com respeito ao primeiro ponto aqui. Os céticos dizem que o túmulo está vazio mesmo, Rubens. É claro que está vazio. Mas está vazio em primeiro lugar porque as mulheres foram no túmulo errado. O mundo lá fora diz: o túmulo está vazio. A igreja ensina nos cultos: o túmulo está vazio. Os irmãos, aleluia, glória a Deus, o túmulo está vazio. Mas os céticos dizem: o túmulo está vazio porque elas foram no túmulo errado. Vocês devem se lembrar da história de que quando Jesus foi sepultado, entardeceu, anoiteceu, virou a madrugada, e ao despontar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e ao chegar ao sepulcro, na ressurreição, no domingo pela manhã, quando elas foram ao sepulcro, diz que estava vazio. Ela ficou desesperada, elas ficaram apavoradas, estava ainda escuro. Alguém as atendeu e disse: o que vocês estão procurando? E elas disseram: nós procuramos Jesus de Nazaré, que foi enterrado. E essa pessoa disse para elas: ora, os céticos dizem assim: ora, ele não está aqui, mulher, você veio tudo errado, venham ver onde o puseram. Porque o texto diz isso, o texto diz: procurais a Jesus, ele não está aqui, vinde ver onde o puseram. Mateus 28:6 está escrito: ele não está aqui, venham ver onde o puseram. Os céticos dizem que as mulheres foram no túmulo errado, que um jardineiro ou alguém dali da região viu que as mulheres estavam desesperadas no túmulo errado, num túmulo vazio onde não havia sido ninguém sepultado, e afirmaram: meia vez, está no túmulo errado, é aqui, ó. E aí, irmãos, o que a gente responde para aqueles que combatem a teoria, a evidência do túmulo vazio? Como é que fica essa teoria? A resposta é fácil, irmão, e é a seguinte: a Bíblia nos diz, em João 20, versículo 1, que quando essas mulheres foram ao sepulcro, João 20, versículo 1 diz: ainda estava escuro. É verdade, estava escuro ainda, pastor. Mas se elas erraram o túmulo, você não pode ler só João 20, versículo 1. Você precisa ler também Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1 diz: é verdade, estava escuro, mas a palavra que está lá era alta madrugada. Lucas está dizendo que não era em qualquer momento que estava escuro, era de madrugada. Mas quem vai nos dar uma pista muito boa é Marcos. Marcos, no capítulo 16, versículo 2, João falou: era escuro. Lucas disse: era de madrugada. Mas Marcos vai dizer em Marcos, capítulo 16, versículo 2, ao despontar do sol. De fato era escuro. De fato era madrugada quando elas saíram para ir ao sepulcro de Jesus. No entanto, Marcos deixa muito claro: estava amanhecendo o dia. Não tinha como errar o sepulcro, irmãos. Não tinha como errar o túmulo. No mais, tem mais uma informação que está lá em Marcos 15, 47. Marcos 15, versículo 47, diz que as mulheres haviam estado no túmulo quando José de Arimateia e Nicodemo sepultaram Jesus. Isso está em Marcos 15, 47, Lucas 23, 55.
observação importante aqui. Quando nós olhamos Marcos 16:1, diz que Salomé estava com elas. Quando olhamos Mateus 27:61, diz que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, estava lá. Quando olhamos a história bíblica, vemos que Joana estava lá. Várias mulheres estiveram lá naquele túmulo. Se uma delas tivesse errado o túmulo, as outras poderiam orientar. O dia amanheceu, as outras orientam. Vai no túmulo certo. Pega essa informação do túmulo vazio, porque erraram o túmulo, e chega lá no Sinédrio. Diga para Anás e Caifás, os fariseus: olha, ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, era fácil para o Sinédrio. Era só dizer: mulheres, vocês estão errados, eu vou mostrar para vocês onde é que é. Chegava lá, mostrava o corpo dele enterrado e pronto. Por que os judeus não fizeram isso na época? Por que Anás e Caifás, na época, a liderança não foi lá e falou: tira o lacre do túmulo, eu vou mostrar o corpo dele apodrecendo? Por que ninguém fez isso no túmulo certo, então? Ninguém fez isso porque é fato, é evidência. O túmulo não estava vazio mesmo. Ninguém tinha errado o túmulo, não. Nesse ponto do túmulo vazio tem uma segunda teoria. Não é a teoria do túmulo errado, é a teoria do desfalecimento. Mas sobre isso eu já falei na última mensagem, há um ano atrás, gravada aqui, Evidências Médicas da Morte de Cristo. A teoria do desfalecimento é a afirmação que Jesus não ressuscitou, porque na verdade ele não morreu, pastor. Na verdade, pastor, Jesus só desmaiou. Então, sepultado ele vivo, ele acordou, empurrou a pedra e saiu. Mas não foi por ressurreição, foi porque ele voltou de um desmaio. Queridos, na última mensagem pregada aqui sobre esse assunto, eu mostrei que Jesus sofreu de hematitrose, suor e gota de sangue, hematitrose. Eu mostrei que Jesus passou por uma efusão pericardial, o coração dele explodiu, o líquido com sangue e água, quando furaram ele, os médicos mostram a efusão pericardial. Jesus passou por acidose respiratória. Jesus passou por todo o processo de choque hipovolêmico. Ele morreu mesmo. Ele não estava desmaiado, ele estava morto. Isso eu já expliquei na outra mensagem, e a mensagem foi gravada e foi passada inclusive numa igreja lá em São Paulo. Foi passado para um grupo de pessoas, num discipulado de uma igreja chamada Casa Firme, uma igreja que tem 2.000 membros na igreja local, é um pouquinho grande. Foi passado e lá no meio deles, assistindo o vídeo da gravação aqui do ano passado, onde eu falava sobre hematitrose, choque hipovolêmico, efusão pericardial e acidose respiratória, tinha um biomédico participando, tinha um biomédico assistindo o vídeo. Um médico mesmo, biomedicina. Ele se pôs em pé, pegou a palavra e confirmou para todo mundo que tudo que eu disse aqui no ano passado, ele disse: tudo que esse rapaz falou é fato e é verdade. A medicina prova e assim embaixo. Então, um médico é capaz de analisar as evidências bíblicas da morte. Jesus não desmaiou, não, ele estava morto. O túmulo está vazio não é porque ele saiu vivo de lá, não. Está vazio porque ele ressuscitou mesmo. Mas tem uma terceira teoria aqui do túmulo vazio. Essa aqui é um pouco mais complicada. É a teoria de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Essa teoria roda o mundo, de que os discípulos entraram, removeram a pedra, roubaram o corpo de Jesus, esconderam o corpo dele e saíram dizendo pelo mundo que ele ressuscitou. Eu pergunto para você sentado aqui hoje, você visitante, como é que você me responderia isso? Como é que você responderia para uma pessoa que acredita que os discípulos roubaram o corpo de Jesus? Nós estamos todos hoje à noite aqui pregando que Jesus está vivo, gente. Estamos todos aqui dizendo que ele ressuscitou. Mas há pessoas dizendo: de fato, o túmulo está vazio, mas está vazio porque os discípulos roubaram o corpo e inventaram uma mentira. Como é que eu respondo isso? Como é que eu posso olhar para a minha Bíblia, olhar para a minha fé, dobrar o meu joelho diante de um Deus que afirma que o túmulo está vazio, mas está vazio na base de um roubo? Eu fico muito curioso saber para que alguém queria roubar o corpo de Jesus. Será que
fazendo um churrasco, alguma coisa assim, porque não é possível, né? A cabeça de algumas pessoas eu quero entender por que acham que roubaram o corpo de Jesus. Para quê? Para colecionar em algum lugar? Essa teoria padece muito de inteligência. Eu vou te mostrar por que os discípulos não roubaram o corpo de Jesus. Vou te dar pelo menos 2 ou 3 respostas aqui. A primeira tem a ver com a guarda do sepulcro. O texto bíblico diz que logo após Jesus ter morrido, José de Arimateia e Nicodemos ter pego o corpo dele, preparado o corpo dele, passado pelo menos 40 quilos de produto no corpo dele, isso está no texto que eu vou mostrar para você, tem enrolado e enfaixado o corpo dele, preparado como era feita a preparação de enterro de um judeu. O processo foi todo feito no caso de Jesus de Nazaré. Depois disso, as mulheres lá fora, depois desse fato, diz que os judeus chegaram diante de Pilatos e falaram: esse tal de Jesus falou que 3 dias depois ia ressuscitar. Coloca a guarda na porta do túmulo, porque vão roubar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. E aí a besteira vai ser pior do que a primeira. Isso está também no texto bíblico. É só você ler, eu não posso ficar folheando muito aqui porque eu preciso ganhar tempo. A verdade é que quando pediram que mandasse uma guarda para o sepulcro, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, porque eles imaginavam que isso era possível na época, o roubo do corpo, essa teoria já é antiga, mandaram uma guarda para lá, mas a pergunta que não se cala é: que tipo de guarda que foi para o túmulo de Jesus? Eu não gosto mesmo dessas lições bíblicas que tem nas igrejas, que aparece no túmulo de Jesus, aparece que são para criança, geralmente aparece a pedra, aí aparece 2, 3 guardinhas, umas lanças de madeira, umas varas na mão de lança, como se fosse lança, e um saiotezinho esquisito, soldado romano. Não me agrada. Falta fidelidade nesse tipo de desenho, falta dados nesse tipo de desenho. A guarda que foi chamada para ficar na pedra, do lado de fora do túmulo de Jesus, para que ninguém chegasse lá no corpo, a guarda que foi enviada para lá poderia ser 2 tipos de guarda, a Bíblia não diz qual é, mas poderia ser 2 tipos que tinha na época. O primeiro tipo era a guarda do templo. A guarda do templo era o pessoal que trabalhava protegendo o templo em Jerusalém. Geralmente eram 27 equipes dos levitas, cada equipe consistia em 10 pessoas espalhadas, 2 na frente, nas laterais, na parte de trás do templo, cuidar do pátio, cuidar de tudo, pastor Daniel, para proteger que ninguém entrasse, um vândalo, alguém estragasse alguma coisa. Eram pessoas que estavam ali para proteger o templo. 10 pessoas, havia 24 turnos para fazer a rotatividade. Essa é a guarda do templo. Será que eles eram molões? Será que eles eram bobões? Será que eles permitiam que alguém entrasse, chegasse perto, por exemplo, de um túmulo? Se eles foram separados para guardar o túmulo, como é que era essa guarda? Essa guarda tinha a seguinte disciplina: era proibido um guarda do templo encostar numa parede para descansar. Era proibido fazer isso daqui. Se um guarda do templo fosse ver encostado, sentado ou dormindo, eram arrancadas as roupas dele, ele era chicoteado e ele era queimado em seguida junto com as roupas. Esta é a guarda do templo em Jerusalém nos dias de Jesus de Nazaré. Pediram para mandar uma guarda para o túmulo de Jesus. Os guardas que foram para lá, se foi guarda do templo, não é gente boba, é gente que não cochila, é gente que não dorme, porque a morte pode chegar para eles. Mas pode ser outro tipo de guarda, e é dessa que a maior parte dos estudiosos acreditam. Era a guarda romana, a custódia romana. A custódia romana era um grupo de soldados, de 4 a 16 soldados, ficavam 4 de frente, 4 na lateral, 4 na outra lateral e 4 de frente, formando um quadrado, onde cada um era responsável por 1,80 m de território, onde ninguém poderia passar. Todos juntos formavam um batalhão com escudos e espadas e lanças e fagas, faziam um pelotão, colocavam escudos e protegiam onde 36 metros quadrados eles tinham que proteger. Ninguém podia chegar perto ali. Uma custódia romana de 16 soldados, você podia trazer 200, 300 pessoas, não passava pelo pelotão. Eles eram treinados, eram armados até os dentes,
tinham 1,80 m de terra, 36 metros quadrados da equipe. Eles ficavam 4 acordados lá no túmulo. Se foi eles, foi assim, 4 acordados, e geralmente os outros 12 ficavam numa espécie de semicírculo, deitados em semicírculo, todos com a cabeça para dentro. Era assim que eles faziam a rotatividade para dormir. Dormiam e 4 ficavam acordados, e 12 ficavam assim, cabeça para dentro. Para chegar no túmulo, para roubar um corpo, irmão, tu tem que passar por 12 deitados com a cabeça para dentro. Não é cabeça para fora para você não chegar com a faca e matar. É cabeça para dentro para tu ter dificuldade para matar eles. Eram soldados especialistas. Você tinha que torcer para 4, para dormir em pé, os outros 12 estavam apagados. Você tinha que passar no meio dos 16, tinha que afastar uma pedra de 2.000 quilos, essa era a pedra do túmulo, 2.000 quilos, nem 20 homens empurravam uma pedra daquela. Você tinha que passar por eles sem ser visto. Vamos dizer a verdade, irmão. Quem acredita na teoria do roubo do corpo está me dizendo que 12 discípulos, desarmados, homens que não sabiam manusear a espada, pescadores, tiveram que passar pela corda do templo, que podia morrer queimado se cochilasse. Tiveram que remover a pedra na frente de todo mundo e todo mundo deixou. Ou pior ainda, teria que ter passado no meio de 16 soldados romanos. E para você entender a armadura, eles tinham um capacete de ferro, eles tinham um colete, um peitoral cheio de escamas de bronze, eles tinham no braço um escudo muito bom. No mesmo braço em que ficava o escudo, ficava uma lança de 1,80 m de comprimento, uma lança potente. Aqui na cintura do lado esquerdo ficava a famosa espada romana de 90 centímetros, que ali, meu chapa, não tinha brincadeira não. Do lado de cá ficava uma adaga. Eles estavam unidos até os dentes: escudo, espada, adaga e lança. Um deles, eu te garanto, um deles era capaz de matar os 12 discípulos de Jesus, que aliás nem eram mais 12, porque o Judas pau. Quem fala que o corpo de Jesus foi roubado está me dizendo que eles conseguiram essa façanha de passar por ali sem serem vistos. Então vamos ser bem sinceros, irmãos, nós estamos lidando com um caso de estupidez quando alguém fala que foi roubado o corpo de Jesus de Nazaré. Também tem um problema da pedra, preciso falar da pedra. Os túmulos tinham 1,20 m de largura, a entrada do túmulo, 1,20 m de largura por 1,50 m de altura. Toda pessoa para entrar no túmulo tinha que se agachar. Você vai ver que João, quando corre, ele se abaixa para entrar no túmulo. 1,20 m por 1,50 m. Foi solicitado a 2 estudiosos de engenharia, professores de engenharia, que fizessem um cálculo de uma pedra para tapar 1,20 por 1,50. Qual é o cálculo desses professores? Bom, o cálculo que eles fizeram, chegaram a 2 toneladas. Era a pedra usada. Aí foi achado um documento na biblioteca de Cambridge, documentos de design, lá na Inglaterra, um manuscrito antigo, que dizia que quando Jesus foi colocado no túmulo, ele, José, colocou contra o sepulcro uma pedra que 20 homens não podiam remover. Isso é um manuscrito antigo, uma referência de que 20 homens não conseguiam remover uma pedra. Aí você pergunta, mas você acabou de falar que José costou a pedra, como é que 20 homens não tiram a pedra? Fica umas perguntas assim, que os céticos adoram, que eu gosto muito também. Porque os túmulos da época eram feitos sempre em declínios. A pedra ficava calçada para cima da entrada de um túmulo, de sorte que para tapar o túmulo, um homem é capaz de só tirar o calço e deixar a lei da gravidade fazer seu serviço e a pedra descer. A pedra rola fácil, mas para tirar, aí é para cima. Não tem como tirar, só 20 homens. E o texto nos vai dizer algo mais sobre essa pedra. O texto vai dizer que essa pedra, ela não foi só removida, não, irmão. Os evangelhos são fantásticos. A ideia de que a pedra foi tirada não é tão simples, não. Nós não estamos falando de uma brincadeira que alguém removeu uma pedra, não. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos colocam palavrinhas lá no original grego que ajudam muita gente. Sabe o que aconteceu? Mateus 27, ele usa a palavra grega cúrio para rolada.
Cúlio. A pedra foi rolada, diz Mateus 27. Só que Marcos, no capítulo 16, ele usa uma preposição grega. Tem uma palavrinha antes de cúlio. Há uma preposição lá no original grego. É a preposição ana. Ana, cúlio. Ana, cúlio é rolar. Ana. E esse ana significa acima ou para cima. A pedra, de acordo com o original da Bíblia, não foi só rolada. Mateus diz que foi rolada. Marcos complementa, diz que foi rolada para cima. Lucas é mais detalhista ainda. Lucas ele vai utilizar uma outra preposição grega, apo. Cúlio, anacúlio, apocúlio. Sabe o que é apo? Não foi só rolada. Mateus diz isso. Não foi só rolada para cima. Marcos diz isso. Lucas está dizendo, foi rolada para cima. E essa palavra apo significa para distante. O anjo que removeu a pedra não só rolou para cima. Não só rolou para cima, jogou para longe. Hoje está de brincadeira. Esse negócio aqui é bolinha de gude. Apertado do anjo. Cúlio, anacúlio, apocúlio. Se quiser, airocúlio. Porque airo é a outra palavra. Agora não é mais preposição, é um verbo. Airo é uma palavra grega que agora tem um significado de levantado e jogado. Não foi só rolada, isso Mateus disse. Foi rolada para cima. Isso foi Marcos quem falou. Não foi só rolada para cima, foi também jogada. Isso Lucas já avisou. O que João está dizendo é que essa pedra foi levantada. Foi levantada. Foi rolada, levantada e jogada, arremessada. O Mateus, o Marcos, o Lucas e o João na Bíblia não foi por acaso não, pastor. Eles estão dando ênfase no que aconteceu naquela pedra. Nós estamos falando de uma pedra de 2.000 quilos, 20 homens não carregavam, e aí nós temos cúlio, anacúlio, apocúlio e airocúlio. Tudo para mostrar que não houve uma brincadeira lá. Quem fez o serviço na ressurreição, fez bem feito. Podemos afirmar, Jesus ressuscitou mesmo. Ninguém conseguiu passar aquela guarda romana, aquela custódia romana. Mas o nosso tempo se avança. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido aqui. A segunda evidência é que os lençóis do sepultamento estavam intactos. Talvez você nunca ouviu alguém falar isso numa pregação. Então, lá de hoje eu garanto para você que você precisa dela para defender a sua fé. Talvez os visitantes ao estarem aqui já ouviram muita gente falar que Deus morreu, ressuscitou, mas e evidência aqui? Evidência, onde é que está? Estamos tentando dar aqui o caminho. Estamos tentando explicar esse negócio. A segunda evidência de que Jesus ressuscitou, irmãos, são os lençóis. Estavam intactos. O texto bíblico vai dizer, e o texto que eu estou me referindo aqui é João 20, 1 a 10. O texto vai dizer que as mulheres, quando receberam a notícia de que Jesus ressuscitou, correram e encontraram, o texto vai dizer isso, João 20, encontraram Pedro e João. E as mulheres disseram, olha, ele ressuscitou. Pedro e João, na hora meio assim, ficaram meio afobados e correram. Saíram correndo para o sepulcro. Chegaram no sepulcro, a pedra estava removida mesmo. Estava tudo lá. Cúlio, airocúlio, apocúlio, anacúlio, está tudo lá. Empurrada, rolada, jogada, arremessada, se você quiser, não está lá. Eles se assustaram, só que João correu mais. Chegou primeiro. Diz que ele se agachou para entrar. Por que se agachou? Porque era 1,50 m de altura. Ele se agachou para entrar até a caverna lá dentro, onde era esculpida, o túmulo era esculpido numa rocha. Chegando, ele não teve coragem de voltar o pé mais para dentro. Ele chegou e ficou parado ali meio sem jeito. O Pedrão, que era meio entrão, entrou e quase atropelou o João e passou direto. Diz que quando Pedro chegou, ele olhou e viu os lençóis. Diz, viu e creu. Essas duas palavras. Eles chegaram e disse, e viram e creram. Pergunta, viram o quê? Os lençóis intactos. E disse que o lenço da cabeça estava enrolado. Deixa eu resolver um probleminha aqui de educação familiar, que eu já vi gente ensinar errado aqui nesse texto, preciso dar essa orientação.
Eu já vi pregador pegar esse texto e dizer: irmão, você tem que aprender a dobrar a coberta da tua cama, viu, moçada? Tem que dobrar o lençol, arrumar a cama. Jesus de Nazaré, quando ressuscitou, o texto bíblico diz que chegaram lá e viram os lençóis, estavam dobradinhos. O texto diz que os lenços da cabeça deles estavam dobrados. Aí dá a impressão que Jesus ressuscitou, catou um paninho, colocar na cabeça dele. Está tudo bem aqui? Está tudo bem? Catou um paninho, tirou da cabeça. Aí ele pegou, colocou uma pontinha na outra, chacoalhou, uma pontinha na outra, chacoalhou, uma pontinha na outra e deixou aqui bem guti-guti, bonitinho. Não tem nada a ver, tá, irmãos? Não tem nada a ver isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, meus queridos. O versículo 8 de João 20 diz que eles viram e creram. E esse viram e creram foi porque viram os lençóis e viram o lenço do turbante enrolado, não é dobrado, enrolado. Eu preciso de forçar a mente de vocês aqui agora. Você já pensou em como é que ficou o corpo de Jesus lá dentro do túmulo alguma vez? Você já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar como é que ficou a cena da pedra para trás, lá dentro do túmulo? Alguém que já parou para estudar como é que era feito o sepultamento? Porque o texto bíblico de João 19, 38 a 42 vai dizer que levaram tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, quando pegaram o corpo de Jesus. O texto diz que levaram 100 libras de um composto de milho e aloés. Eram temperos, produtos cheirosos que ajudavam a retardar o processo de putrefação de um corpo. Naquela época, não no caso de Jesus, mas naquela época era comum você visitar o corpo de um morto depois de algum tempo. Então eles colocavam grains, especiarias, para poder ficar menos fedido, essa é a palavra, para ajudar no processo. No caso de Jesus, tudo foi lacrado pela polícia mesmo, pela custódia romana, foi selado. Então ninguém podia entrar, mas na hora de sepultar, diz que José de Arimateia pegou esses 100 libras, que dá mais ou menos, na minha Bíblia NVI, de comentário, de estudo, diz cerca de 39 quilos de produto. Já o livro Evidências da Ressurreição de Joss McDowell, da editora Vida, diz que aproximadamente 45 a 54 quilos de produto, passou um saco de cimento, de produto foi levado. As faixas foram levadas. O corpo era lavado. Nenhum judeu sepultava um judeu de qualquer jeito. O corpo era lavado, e após lavar, eles pegavam aquele produto, misturavam o produto, faziam uma massa, um creme cheiroso, e aí eles começavam a enrolar pelos pés, enfaixar os pés, e passar aquela massa, aquele creme, para ficar grudento, e aquilo começava a fazer, enrolar, e subir, e passava tudo num vento, e aquilo, irmãos, aquela mirra, aquele aloés, era um produto grudento, aquilo virava uma massa corrida, aquilo virava um produto de vedação, de cheiro, de dentro para fora não saía, travava. Só que eu estou falando de 50 quilos, mais ou menos. Chegava até o pescoço da pessoa enrolada. Jesus passou por esse processo, o texto diz, é só ler João 19, João 20, 10. Você vai perceber que o corpo foi preparado de acordo com o costume dos judeus. Foi enrolado em panos até o pescoço. E do pescoço para cima, o que é que fazia? Até aqui, irmãos, ó, olha aqui, ó, travado, a massa toda passada, enfaixada com os lençóis enrolados, chegava na cabeça, eles usavam um pano, e eles enrolavam, não cobriam o rosto, o judeu não tinha o rosto coberto no sepultamento, vinha até o pescoço e o rosto ficava livre, mas a cabeça toda era enfaixada com mirra e aloés. Foi feito uma espécie de um turbante na cabeça de Jesus, irmão. Se você imaginasse um corpo deitado aqui, você viria pano do pé até o pescoço. Do pescoço você ia ver o pescoço livre, aqui essa parte livre, ia ver do ladinho o espaço do pescoço, ia ver o quê? Um turbante amarrado. Então tem entre o corpo e a cabeça, tem o pescoço, um vão aqui sem pano enrolado. O que acontece com Pedro e João? Diz que eles chegaram, eles entraram, e quando viram creram. Por quê? Porque viram os lençóis, ó o texto, viram os lençóis intactos, do jeito que largaram ele enrolado, engessado, com milho e aloés, viram intactos, e fora do corpo, espaço do pescoço, viram o lenço dobrado, ainda na sua forma côncava. Havia
faltando uma cabeça ali dentro. Tenta imaginar a cena. Os discípulos chegaram e viram um casco, um casulo. É isso que eles viram, um casulo, um espacinho do pescoço e um turbante que ainda conservava as formas de uma cabeça que não estava mais ali. Quando eles viram, creram. Não sei como você imagina a ressurreição de Jesus. Que ele, não sei se você já imaginou. Jesus está lá, chegou a ressurreição, ele. Você acha que foi assim? Ele estava enrolado, enfaixado, engessado, tinha 50 quilos de produto, o corpo dele não se mexeria do lugar, irmão. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? O corpo dele não, quando aconteceu com o Lázaro não conseguia andar, eles tiram as ataduras. Não dá para andar, o Lázaro está restaurando desse jeito, tira a atadura, porque o corpo era preparado. Agora eu pergunto para você, abre um telão na tua cabeça, abre um telão e me diga, o que você imagina? João viu e creu na hora. Quando ele viu os lençóis e viu o turbante, o texto diz que eles creram no exato momento. Minha palavra aqui, eu sou meio criativo, minha cabeça vai longe. Eu fico imaginando isso. Um corpo. Eu não sei como vocês explicam a ressurreição do seu Jesus, essa é a minha. Eu imagino um corpo saindo da morte, indo para a vida, atravessando os panos dando uma pequena murchada. Aliás, esse corpo vai atravessar uma parede logo alguns capítulos à frente. Os discípulos vão estar olhando para um lugar lá, escondidos, né, com medo. Quem é que vai atravessar a parede com nada? Com que corpo? O mesmo corpo que fez a forma côncava de um turbante ficar lá. Tenta imaginar a cena, eu sei que você também é criativo. O que você consegue imaginar, irmão? Já parou para pensar uma vez, pastor, como é que foi o momento da ressurreição? Não. Eu também não tinha parado para pensar. Eu acredito que aqui muitos de nós estamos sendo desafiados aqui a imaginar o que foi que aconteceu naquele dia, na ressurreição de Jesus de Nazaré. Porque João e Pedro dizem, viram e creram, quando viram os lençóis e os lenços afastados do tronco do corpo, aquele turbante, faltando uma cabeça dentro. Eu fico maravilhado. Jesus ressuscitou mesmo, gente. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas ele ressuscitou. Terceira evidência, e prometo que estou acabando. Terceira evidência. Ele foi visto por muita gente. Olha, tudo está vazio. Não foi que alguém roubou, não. Foi isso. Não foi enterrado tudo, não. Estava vazio mesmo. Segundo, os lençóis são uma evidência clara. Quem via, cria. Terceiro, ele foi visto. E aí? E aí, irmão, como é que a gente responde? Ele foi visto. Ah, claro. Os céticos vão dizer alucinação, coisa de doida. Alguém lá, sei lá, tomou o cachimbo da paz, tomou o chá de Santana, alguma coisa e disse: estou vendo Jesus. Isso é alucinação. Estavam doidos. Então deixa eu pegar para você. Antes de alguém dizer que é alucinação, tem os que dizem que é invenção. Jesus foi visto, mas duas teorias se levantam: da invenção e da alucinação. A da invenção é só uma coisa simples que nós temos que dizer. Se alguém acha que nós estamos inventando uma ressurreição, tá de brincadeira, né, irmão? Se fosse para inventar, a gente inventava melhor, porque está aqui no texto. Eu, particularmente, se fosse escrever a ressurreição de Jesus, eu escreveria assim, né? Fazendo um tchan, não foi feito nada disso. Foi da forma simples, você ressuscitou. Se fosse para inventar, mais um detalhe aqui: não teríamos colocado mulheres como testemunhas. Naquela cultura, a mulher não tinha valor como testemunha. Ei, uma mulher não tinha valor na cultura judaica. Jesus ressuscita e aparece primeiro para quem? Vamos ser sinceros, você quer convencer alguém da ressurreição? Primeira coisa, não usa uma mulher para dizer que viu ele ressurreto.
Porque do jeito que está aqui, eu escreveria melhor essa história, se fosse para inventar. Se fosse para inventar uma ressurreição, eu conseguiria escrever algo melhor. Tirar algumas. Não colocaria que o pessoal tem medo quando viu ele. Eu não colocaria que eles se sentiram favoráveis. Não colocaria. Não é invenção. Agora, a alucinação. A alucinação, eu preciso de uma informação médica aqui. Dr. Gary Collins, doutorado em psicologia, irmãos. Esse camarada há 20 anos, ele é professor de psicologia, tem dezenas de livros sobre psicologia e foi presidente de uma associação nacional de psicólogos. Dr. Gary coloca o seguinte: a alucinação é a percepção aparente. A alucinação é a percepção aparente de um objeto externo quando este mesmo objeto não está presente. É você ver um objeto externo, você visualiza, mas esse objeto não está presente. É a mesma coisa que dizer, eu estou vendo a minha sogra aqui na frente. É alucinação. Com certeza, eu falar que estou vendo minha sogra aqui agora, você pode dizer, não tem ninguém aí, eu estou vendo. Eu estou vendo, ela está dando risada para mim. Você vai falar, ou é bicho, ou é capeta. Não. Ela é bênção, não é nada disso. Mas alguém diz, isso é um pesadelo, uma alucinação, só pode. A alucinação é você visualizar e ver uma coisa, um objeto externo, quando esse objeto não está presente. Tente imaginar que alguém aqui agora, nem imaginar, é ver alguém que você sabe que não está aqui agora, você vê uma pessoa alucinada, pastor, uma dificuldade, um problema aqui, ou injetado umas coisinhas aqui, ó. Pessoas drogadas geralmente têm alucinações. A gente sabe disso. Agora, os discípulos de Jesus, nenhum deles apresentava evidências de neurótico. Nenhum deles apresentava neurose ou psicose, nenhum deles. O Dr. Collins disse uma frase que eu quero citar pela metade já ajuda muito. Ele diz assim: alucinações são ocorrências individuais. Gravaram aí? Alucinações, você já vê uma coisa aqui que não está aqui, você está vendo? São visões da mente que são individuais. Não existe alucinação coletiva, pastor. Se é uma alucinação, se alguém viu Jesus, é uma alucinação. É alguém que teve uma pane na cabeça e está dizendo, eu vi ele. É o Paulo lá na estrada de Damasco dizendo, eu vi ele. Você pode me dizer que é uma alucinação. Você pode me dizer que é uma alucinação. O problema é que Jesus apareceu 10 vezes. Jesus apareceu 10 vezes. Diz o texto que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, segundo, para as mulheres que regressavam do sepulcro, terceiro, apareceu para Pedro, quarto, para os discípulos na estrada de Emaús, quinto, aos 10 no cenáculo, sexto, para mais de 500 de uma só vez, sétimo, apareceu para Tiago, irmão dele, oitavo, apareceu para os discípulos do Mar da Galileia, nono, apareceu para eles no Monte das Oliveiras quando ele foi ascenso, e décimo, apareceu para Paulo na estrada de Damasco. 10 vezes Jesus aparece, e algumas dessas vezes ele aparece para 10, outras ele aparece para 500. Eu desafio aqui, ó, nesse DVDzinho que está gravando aqui, desafio. Tá? Desafio, liga, conversa comigo, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, escola behaviorista, gestaltista, psicanalista, que quiser. Quer conversar de o que você quiser, psicologia, vem para cima. E me prova que um grupo pode ter alucinação, a mesma alucinação. É verdade. Só um indivíduo pode ter uma alucinação. Um grupo pode ter alucinações, dependendo se tomar alguma coisa, mas é impossível, à luz da psicologia, que todos tenham a mesma alucinação. Se é alucinação ver Jesus, então, meu irmão, nós temos um problema sério. Nós temos 500 pessoas num dos textos vendo Jesus ao mesmo tempo. 500 pessoas tendo alucinações psicológicas no mesmo tempo. Vamos ser sinceros? Baboseira da psicologia. Quem inventou essa tese de que eles estavam tendo alucinações é no mínimo gente que quer se aproveitar da falta de conhecimento das pessoas. O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista
Sério, sabe que eu estou dizendo aqui é verdade. É impossível um grupo ter alucinação ao mesmo tempo, a mesma alucinação. Sabe por que todo mundo viu Jesus? Não era alucinação, ele tinha ressuscitado. Em último lugar, a última evidência: a primeira, todo mundo está vazio. A segunda, quem lembra? Os lençóis. A terceira, apareceu para mim. Não era alucinação. Quarta, os discípulos foram transformados. Entendeu? Eu explico. Como pode um homem morto que não ressuscitou transformar a vida de alguém? Como pode um homem sepultado, enterrado, cujo corpo foi roubado? Quem disse que o viu foi alucinação. Como pode transformar milhões de vidas? Como pode livrar o homem da bebida? Como pode você ver Pedro aqui nos evangelhos fugindo, com medo, Gisele? Fugindo, negando Jesus. Você vira duas páginas, Pedro está pregando no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo. Você fala, quem foi que mudou ele? É verdade, o Espírito Santo mudou, mas não foi só o Espírito Santo, não, irmão. Ele viu Jesus vivo. Ele viu Jesus vivo. Ele podia se colocar de pé com ousada e dizer, eu vi ele vivo. Ele ressuscitou, agora eu estou alegre. Eu sei que ele é Deus. Eu estou aqui pregando que eu sei que eu vi ele. Eu entendo tudo. Eu vi os lençóis, eu vi. Quando você lê a história de Tiago, irmão do Senhor Jesus, em João capítulo 7, versículo 5, diz que os irmãos de Jesus, pastor, não criam nele. Jesus, quando estava nesse mundo, os irmãos dele, os irmãos de sangue, não criam nele, Gisele, achavam que ele era doido. João 7,5 diz isso. Mas agora, quando você vê o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 7, meu irmão leu no começo do culto, você vê que Paulo diz, olha, Jesus apareceu também para Tiago. Tiago, pastor, foi o maior líder da igreja de Jerusalém, não sei de Pedro, foi Tiago que liderou o concílio de Jerusalém. Foi Tiago, irmãos. Agora eu pergunto, por que João 5 vai dizer que os irmãos não criam nele? E agora nós temos a história de Tiago como um líder forte em Jerusalém. O que foi que aconteceu com esse rapaz que não vira o próprio irmão dele, de repente ser o maior líder da igreja? Sabe o que foi que aconteceu? Paulo falou. Jesus apareceu para Tiago também, não tem como duvidar do irmão, ele ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Se o túmulo está vazio, não foi porque erraram o túmulo. Ela sabia onde era. Estava meio sem dia. Se o túmulo está vazio, não é porque tinha desmaiado e voltou, porque estava morto mesmo. Acidose, infusão pericardial, hematicrose. Tinha morrido mesmo. Estava vazio. Não é por causa dessas teorias, não. Não estava vazio porque roubaram o corpo. Tinha guarda romana. A pedra era considerável. Estava vazio porque ele ressuscitou. Essa ressurreição foi muito clara quando Pedro e João viram o turbante e os lençóis. Não tinha como não crer. Jesus ressuscitou. Como é que eu sei disso? E foi visto por um montão de gente. Foi visto. Ele foi visto. Não era alucinação, não. Alucinação é coisa para um. Para 500 ao mesmo tempo, não era alucinação, era ressurreição. Sim, ele ressuscitou. É a maior prova disso. Pedro transformado. Tiago, água para o vinho, transformado. Final do livro, todos os discípulos acovardados. Vira 2 páginas, todo mundo está apavorando o mundo de então ousadia. Um túmulo vazio, um lençol e um turbante. O Jesus que aparece para um monte de gente. Milhares e milhões de pessoas transformadas, inclusive vocês. Isso não é coisa para defunto. Isso
Isso é evidência de ressurreição. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto ainda, eu estou à disposição depois do culto. Eu posso afirmar uma coisa, eu sei. Ele ressuscitou. Por isso eu posso cantar e ele recebe. Posso orar e ele ouve. Já ele disse uma coisa interessante: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Ele está aqui. E agora é com você. Agora é com você. Passar isso avante é com você. Tirar mais alguma dúvida é com você. Deus te abençoe.